para vocês como que faz o preparo do meio de cultura e alguns cuidados que precisa ter. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o meio de cultura. Porém, existem algumas coisas que a gente precisa ficar atento. O meio de cultura, ele é um pó. Ele é um pó, é um material liofilizado e ele precisa ser armazenado adequadamente. Percebam o barulho que esse meio de cultura faz. Ele está pedrado. Automaticamente a gente não pode usar. Por quê? Porque a distribuição nutricional não é inteira, não é por igual. Então a gente não consegue usar esse meio de cultura pedrado dessa forma. Mesmo que ele esteja dentro do prazo de validade. Agora, se você é um laboratório escola, que está fazendo experimento, está fazendo simplesmente aula, aí cabe a você utilizar sabendo que pode não funcionar e sabendo que podem não crescer corretamente os micro-organismos, tá? Mas para a rotina de diagnóstico, nunca você utiliza meio de cultura fora do prazo de validade e nem pedrado, como é o caso, tá? Você pode encontrar meio de cultura que ele não está pedrado como esse, mas ele está durinho, tá? Nesse caso, ele simplesmente compactou muito, então você simplesmente faz a separação. Percebam que, ó, não tem barulho de pedra, o meio de cultura está simplesmente solto, tá? Ele está bem solto mesmo. Da mesma forma, os demais, tá? Ó, esse aqui também ele tá bem durinho, bem compactado, mas ele não tá pedrado. Na medida em que eu vou apertando, ó, ele vai se soltando, ó, tá um pouco pedrado, mas ó, ele diluiu, ó, já diluiu. Então a gente consegue perceber que ele não tá pedrado e não tá com os nutrientes compactados numa única parte do meio de cultura. Esses meios de cultura aqui eu trouxe como forma de ilustração. Aqui nós temos o agar saburro. Aqui nós temos o agar batata. Aqui nós temos o agar cled e o agar maconque. Todos esses meios de cultura eles são utilizados na rotina da bacteriologia, no caso do maconque e no caso do cled, tá? Mas ele também é utilizado para contagem e a gente utiliza muito para leveduras também, mas são rotinas da bacteriologia, que é o foco do nosso curso. Já o agar batata, o agar saburro, o agar micosel e outros, eles são utilizados na rotina da micologia. A forma de preparo dos meios de cultura é basicamente o mesmo. Você escolhe a quantidade de placas ou de tubos que você vai fazer e, sabendo disso, você faz o cálculo da quantidade do peso do meio de cultura que você precisa para aquela determinada quantidade de água, tá bom? Nesse momento, o que a gente vai fazer? Colocar o pó do meio de cultura em contato com a água e vamos fazer o procedimento da dissolução do meio de cultura. É importante que nesse momento você compreenda que o processo deles é basicamente o mesmo. Independente de ser agar saburro, agar para meio de cultura para bactéria, meio de cultura para fungo, qualquer tipo de meio de cultura, o procedimento é basicamente o mesmo. É importante a gente observar também a forma de armazenamento dos meios de cultura. Alguns precisam ser guardados normalmente assim, em pé. Outros precisam ser guardados deitados ou até mesmo de cabeça para baixo. É o caso do agar saburro. O agar saburro ele é um meio altamente higroscópico. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Higroscópico. Então pode ser que ele precise ser guardado assim, ó, de cabeça para baixo, para que evite o máximo possível a entrada de umidade pela tampa. Mesmo considerando que na tampa tem o vedador, mas mesmo assim pode entrar umidade. E foi o que aconteceu. O meio de cultura está pedrado porque entrou umidade e aí ele solidificou. Sobre o preparo dos meios de cultura, é importante a gente observar também que alguns meios não podem ser autoclavados. É o caso do agar SS, o agar Salmonella shigella. Só que isso varia muito de fabricante para fabricante. Então, o que é importante? Ficar atento ao rótulo mais uma vez. Verificar se o meio precisa ser guardado em geladeira, verificar se o meio precisa ser guardado no armário comum, a temperatura que ele precisa ser guardado, se tem que ser livre de luz, se tem que ser livre de umidade e todos esses procedimentos. Tudo isso é muito importante para que você possa ter o meio viável pelo maior tempo possível. Como nós estamos falando na maioria das vezes de meio de cultura para bactérias, é importante saber que alguns deles eles são preparados de forma separada. Por exemplo, o agar ureia. Ele vem o agar base da ureia e você precisa adicionar a ureia separadamente. E para isso tem protocolo, o que vocês vão ver nas nossas aulas, na nossa aula teórica. Por exemplo, o agar ureia, ele é assim, ó, agar base ureia, e ele vem como uma forma basal, ou seja, os nutrientes básicos. Mas e a ureia? Cadê? Tá aqui. A gente tem a ureia pura, a gente faz uma diluição de 40%, é o que a literatura diz. Então a gente pega a ureia que está aqui, a gente faz uma diluição dela em água destilada estéril e a gente adiciona após autoclavado. Ou seja,
O agar-ureia a gente prepara a base, autoclava, distribui nos tubos e depois adiciona a quantidade de ureia já preparada, já diluída a 40% em cada tubo. É ureia 40%, beleza? A ureia não pode ser autoclavada, senão ela perde atividade. É importante lembrar que alguns meios de cultura eles não podem ser utilizados na autoclave, eles não podem ser esterilizados na autoclave. Por exemplo, quando a gente prepara a ureia 40%, para disponibilizar essa ureia dentro de cada tubo, a gente utiliza filtro millipore. O que o filtro millipore faz? A gente coloca a quantidade de ureia que a gente precisa numa seringa, acopla a seringa aqui de um lado do filtro e o outro lado do filtro vai sair aquele líquido, que é a ureia 40%, totalmente estéril. Então a gente consegue esterilizar a frio sem nenhum contato com as altas temperaturas que a autoclave oferece, que no caso, para alguns meios de cultura, é prejudicial. Essa temperatura extrema é prejudicial. Esse é o filtro millipore. Então vamos lá. Para preparar o meu meio de cultura, o que eu preciso? Você precisa pesar o pó do meio de cultura. E para isso você precisa também homogeneizar bem. Então você vai apertar o pote, não tem problema nenhum, para que você tenha todo o pó do meio de cultura disponível e homogêneo. Então você vai homogeneizar bem. Você precisa de uma espátula e essa espátula precisa estar estéril, então a nossa espátula está esterilizada, tá bom? A gente precisa também de um becker ou qualquer outra vidraria ou até mesmo papel alumínio, também estéril, para que a gente possa, por exemplo, colocar o pozinho aqui dentro e disponibilizar dentro do tubo em que o meio de cultura vai ser preparado. O modo de preparo dos meios de cultura é feito em garrafas como essa. São garrafas hermeticamente fechadas e elas são utilizadas para que a gente possa levar elas tanto a micro-ondas como na autoclave. Então elas são garrafas, mesmo que tenham tampas de plástico, elas podem ser autoclavadas normalmente. O que nós fazemos? Se você tem uma balança que suporta o peso dessas garrafas, que elas são um pouco pesadas, você pode colocar essa garrafa direto na sua balança e já disponibilizar o pó aqui dentro, não tem problema. Como não é o nosso caso, a nossa balança não suporta esse peso, o que nós vamos fazer? Vamos pesar o pó do meio de cultura aqui e depois vamos disponibilizar dentro das garrafas. Então, depois que você fez a pesagem do pó diante da quantidade de água que você precisa, você vai colocar o pó do meio de cultura dentro da sua garrafa. Você vai pegar água previamente aquecida, não precisa ter fervido, mas você vai pegar água previamente aquecida, vai colocar dentro do pote que você utilizou para colocar o pó e vai fechar e vai mexer e deixar ela em repouso por aproximadamente 10 a 15 minutos. Esse processo vai facilitar a disponibilização dos nutrientes, de todos os nutrientes do pó do meio de cultura pelaquela água que você colocou. Lembrando, essa água é destilada e também previamente estéril. Um outro lembrete que é muito importante. A nossa rotina no laboratório é utilizar jaleco descartável estéril na hora de fazer o vertimento da placa. O que é o verter? O que é o verter? Vertimento que eu comentei. Colocar o meio de cultura nas placas. Então, o que nós fazemos? Todo esse processo a gente faz com luva de procedimento normal, jaleco normal. Mas o processo de verter os meios de cultura do tubo, né, da nossa garrafinha, para as placas, é todo feito com luva estéreo e jaleco estéreo também. Porque todo esse contato pode haver contaminação, então a gente evita. E como que a gente faz aqui no laboratório? A gente utiliza luva cirúrgica e utiliza também papel esterilizado. Então a gente utiliza a luva cirúrgica aqui e a gente faz o seguinte, a gente reaproveita muita coisa. Então nós pegamos os papéis que a gente utiliza para colocar as nossas luvas, a gente pega o papel, que ele pode ser aquecido, coloca guardanapo, como esses aqui, por exemplo. A gente pega esse guardanapo, embala ele dessa forma e autoclava. Então dessa forma a gente autoclava o papel e a gente consegue manter um papel estéreo para fazer toda a limpeza que a gente precisa de um ambiente estéreo como é o da capela que a gente precisa. Além também de deixar ela sempre aquecida com a chama para evitar a contaminação por esporos de fungos. Esse mesmo modelo do papel que a gente fez a embalagem dos papéis, esse mesmo modelo do papel que a gente fez a embalagem, a gente também utiliza para jaleco. Então a gente retira o jaleco da embalagem original, embala nesses papéis e autoclava. Esse procedimento é obrigatório? Não, não é. Mas é uma coisa que nós adotamos aqui na hora de verter o meio de cultura por conta do controle de qualidade. Então a gente sempre tem, por exemplo, aqui uma vasilha cheia de papéis para poder, papel de luva,
para poder a gente sempre ter essas embalagens para embalar, tanto papel, como jaleco, como qualquer outra coisa que a gente queira esterilizar na autoclave. Um último lembrete com relação à biossegurança: o pó do meio de cultura é um nutriente para a bactéria. Então, todo momento em que você vai disponibilizar o pó dentro dos potes, você tem que estar usando máscara. Não esqueça, sempre usando máscara. Um último lembrete importante sobre a organização. Nós, hoje, estamos preparando o meio de cultura que vão em placas. Eu vou preparar o agar sangue e o agar chocolate. Então, o que nós precisamos? Entender que o meio de cultura vai ser preparado numa garrafa e ele vai ser depois disponibilizado dentro da placa. Se o seu meio de cultura vai ser preparado para tubo, você pode simplesmente preparar o meio de cultura, pipetar ele, colocar no tubo, semi-rosquear e já autoclavar diretamente dentro do tubo. Você não precisa autoclavar em garrafa e depois tirar e colocar em tubos. Esse procedimento não é necessário. Você pode preparar o meio de cultura, pipetar ele sempre homogeneizando dentro dos tubos, semi-rosquear, não fecha o tubo 100%, semi-rosqueia os tubos, né, e coloca na autoclave. Lembrando que cada rotina adota uma quantidade específica de meio de cultura, tanto para as placas como para os tubos. Que tubo eu estou falando? O tubo é esse aqui, ó. É esse tubinho que a gente utiliza para poder fazer o meio de cultura quando ele é em tubo. E se for preciso fazer bisel, a gente deita o tubo para fazer o bisel. Qual é a quantidade de meio de cultura que vai aqui dentro? Aproximadamente de 3 a 4 ml. Fica a critério de cada laboratório determinar a quantidade que você quer usar. E também depende do tubo também, tá? Eu estou usando esse tubo aqui. Gente, só um lembrete. Eu vou preparar agar chocolate e agar sangue. Então você precisa ter 2 potes. Por quê? Num você vai colocar o agar sangue e o outro você vai colocar o agar chocolate. Mas a base é a mesma. Prestem bastante atenção. Eu vou preparar 11 placas, 220 ml, então vou medir 220 ml aqui de água. Tudo bem? Porém, a gente vai colocar o base para o agar sangue num pote e o base para o agar chocolate no outro pote. Depois que esse meio de cultura base for autoclavado, a gente vai trazer ele para a capela, vai aguardar ele resfriar um pouco e a partir desse resfriamento é que a gente vai adicionar o sangue e o outro sangue. Ou seja, nós vamos adicionar sangue para fazer agar sangue e nós vamos adicionar sangue para fazer agar chocolate. Qual é a diferença? Para fazer agar sangue, quando eu for adicionar o sangue propriamente dito, ele precisa estar em temperatura de aproximadamente 50 a 60 graus. Esse dado pode variar um pouquinho dependendo da literatura. Quando você vai preparar o agar chocolate, você precisa adicionar o sangue em temperaturas um pouco mais altas, acima de 70 graus. Por quê? Porque você precisa que aconteça a lise dos eritrócitos para a exposição da hematina, da imina e de todos os componentes internos do eritrócito. Lembrando que o agar chocolate é um agar para bactérias exigentes, para micro-organismos fastidiosos. E é isso que eles precisam, de componentes internos desses elementos celulares. Então, recapitulando, um pote para o agar sangue e outro pote para o agar chocolate, tá? Você não pode colocar o sangue aqui dentro e levar na autoclave. Você autoclava somente o base, meio de cultura base, e depois de resfriado, você adiciona o sangue a 50, 60 graus para fazer agar sangue e você adiciona o outro sangue a 70 graus, 80 graus para fazer o agar chocolate. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo para preparar o meio de cultura. Que cálculo é esse? Esse cálculo é baseado na quantidade de placas que a gente precisa. Vou dar um exemplo. Nós vamos preparar 10 placas mais 1. Ou seja, 11 placas. Por que 11 placas? 10 placas serão utilizadas e uma placa vai para o controle de qualidade. Que controle de qualidade é esse? Controle microbiológico. Ou seja, se essa placa que nós levamos para o controle de qualidade não estiver contaminada, todo o nosso lote está ok e pode ser utilizado. E essa placa extra que nós preparamos, ela sempre vai para a estufa bacteriológica, tá? Se for placa para bactéria. Se for placa para fungo, ela pode ir para a estufa ou ficar em temperatura ambiente, porque o fungo cresce, na maioria dos casos, em temperatura ambiente. O meio de cultura utilizado para preparo do agar sangue e agar chocolate é um meio de cultura específico chamado base para agar sangue e chocolate.
Pode ser que você encontre também outros meios de cultura, como por exemplo o agar Columbia, tá? E tem laboratórios que utilizam o agar Miller-Hinton, porque a composição deles é parecida e pode ser utilizada, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou olhar o rótulo do meio de cultura e vou verificar quanto que o fabricante pede para preparar. Nesse caso, o fabricante pede para preparar 30 gramas do meio para 1000 ml. 1000 ml de água destilada estéril, tá? Nós vamos preparar 10 mais 11 placas. Cada placa, a quantidade de água que vai em cada placa varia muito de laboratório para laboratório. Por exemplo, no nosso caso, nós padronizamos entre 25, entre 20 e 30 ml, tá bom? 20, 25 ou 30, tanto faz, porque tem algumas placas que elas variam, mesmo que elas tenham 90 por 150, mesmo assim elas ainda têm uma variação na quantidade de meio de cultura que elas comportam. Então nós vamos padronizar 20 ml por placa, certo? Então, se nós temos 11, são 11 vezes 20. Ou seja, nós precisamos 220 ml de meio. Quantas gramas nós precisamos para preparar 220 ml do meio? É só fazer o cálculo. É uma regra de 3 simples, tá? 30 vezes 220 dá. Então, nós temos 6.600. 6.600 dividido por 1.000 é igual a 6,6 gramas. Ou seja, nós vamos precisar de 6,6 gramas do agar, base para o sangue, para preparar 220 ml de meio de cultura. Então agora o que nós vamos fazer? Separar as placas, aquecer a nossa água e pesar o meio de cultura. Depois do nosso cálculo para determinar quanto de pó do meio de cultura você precisa para determinada quantidade de água, a gente vai verificar se a nossa autoclave precisa de água. Então vamos tirar o galão e verificar. Se a marca da água estiver abaixo da resistência, você precisa adicionar água até que a água fique próxima ao cesto. Em seguida, coloque o cesto novamente, feche a autoclave e ligue-a. Pode ligar no máximo, não tem problema. Lembrando que você não vai vedar a autoclave, você não vai fechar hermeticamente, apenas baixar a tampa. Logo em seguida, limpe a capela ou a bancada em que vai trabalhar. Aqui nós vamos limpar por imersão, então nós disponibilizamos bastante álcool e deixamos agir por aproximadamente 10 a 15 minutos. Logo em seguida, a gente limpa com um papel também estéril. A gente limpa sempre trazendo a sujeira para fora da nossa capela de trabalho. Depois de limpa, ligue o bico de Bunsen e deixe agindo. Verifica se a chama está azul, tá? Essa chama amarela não é legal. Logo em seguida, adicione água ao pote, verifica o menisco, não esquece, tá? E leva ao micro-ondas. Pré-aquecer essa água é muito importante. Nesse momento, a gente vai utilizar uma água pré-aquecida. Lembrando, não é uma água fervida, apenas pré-aquecida. Pegue a sua balança, ligue-a e tare. Depois disso, pegue o recipiente em que você vai colocar o meio de cultura, limpo, coloque na balança e tara mais uma vez, para que você não tenha nenhum cálculo errado do peso do material. Depois pegue sua espátula também estéril, abra o meio de cultura, verifique se ele está homogêneo e dispense no recipiente em que você determinou. Lembrando que durante a pesagem do meio de cultura, você não pode conversar e sempre tomar todos os cuidados higiênicos nessa etapa, é muito importante. Logo após pesar a quantidade certa do meio de cultura que você precisou e calculou, coloque água na sua garrafa nova ou becker, disponibilize o pó do agar, lembrando sempre de dispensar todo o pó para não ficar nenhum remanescente e agite levemente. Logo em seguida, deixe essa solução descansando por aproximadamente 10 a 15 minutos. Esse período é importantíssimo para que o meio de cultura seja ambientado naquela água nova e ele possa se hidratar adequadamente.
Logo em seguida, leve sua garrafa ao micro-ondas esquentando a intervalos de 15 a 30 segundos, sempre verificando entre os intervalos para saber se o meio de cultura não ferveu. Depois que o meio de cultura ficou translúcido e estiver quente o suficiente, esterilize por 15 minutos a 121 graus. Agora que a gente terminou de autoclavar o meio de cultura, a gente precisa tirar ele da autoclave com cuidado, porque ele está muito quente. Vai deixar ele aqui na capela até ele resfriar um pouco, sempre monitorando a temperatura com o termômetro, tá bom? E a capela tem que estar previamente limpa, então a gente limpou com álcool por imersão, deixou o álcool agir por aproximadamente 15 minutinhos e depois retirou e deixou o bico de bucim ligado lá dentro por aproximadamente 20 minutos. Na verdade, a nossa rotina, a gente deixa o bico de bucim ligado o tempo inteiro, tanto que aqui dentro está muito quente. A gente deixa ligado o tempo inteiro, por quê? Porque dentro dessa sala que a gente trabalha, a gente não tem capela com filtro e nem luz ultravioleta. Então a gente evita o máximo possível falar próximo, mexer muito sem luva, sem esses cuidados. Então a gente deixa a chama ligada lá dentro para ela ter esse ambiente quente e evitar contaminações, inclusive por esporos de fungos. Vai tirar o meio de cultura e vai trazer para cá. E a partir desse momento a gente vai monitorar a temperatura do meio de cultura base até ele chegar na temperatura ideal. Lembrando, agar-sangue aproximadamente 50, 60 graus e agar-chocolate acima de 70 graus, que a gente adiciona o sangue. Então olha só, nós preparamos 2 agar-base, um para o agar-chocolate e um para o agar-sangue. Eu acabei de tirar um deles da capela e eu vou colocar aqui, só para fins de identificação, a escrita agar-chocolate. Vou fazer apenas uma breve identificação para que eu possa entender como que funciona. E vou deixar aqui dentro, tá? Agora eu vou pegar o agar sangue e fazer o mesmo procedimento. Pronto, eu tenho aqui o outro agar base, é o mesmo agar, só que agora eu vou colocar a identificação AS, de agar sangue. Para quê? Para que eu não me perca na hora de colocar o sangue na temperatura adequada. Pessoal, a partir desse momento eu vou começar a fazer o monitoramento da temperatura do meio de cultura. Nesse momento eu vou usar a luva de procedimento mesmo, que inclusive eu botei do lado errado. Me dá outra aí. Valeu. Vou começar a fazer o monitoramento, né, da temperatura, tomando todos os cuidados possíveis para evitar contaminação. Como essa luva é de procedimento e ela não é uma luva estéreo, é importante você limpar com álcool e tomar cuidado para evitar esse tipo de contaminação. Então, limpa a luva, toma todo o cuidado nesse primeiro momento, tá bom? E o papel que você vai enxugar também precisa ser um papel estéreo. Toma bastante cuidado com isso. Então, utilizando o papel estéreo para enxugar a mão também, tá? O que nós vamos fazer? Lá dentro tem uma chama. Então, essa chama é para controlar a população microbiana, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar essa chama, tá? Então, nós vamos desligar a chama para evitar machucar com ela lá dentro. E como a gente vai verter, a gente precisa que o meio resfrie, a chama já não faz mais sentido. E para ter controle de qualidade, saber se realmente o nosso processo foi qualificado, além de uma placa extra de cada meio de cultura, nós vamos colocar uma placa extra de agar nutriente. Esse meio de cultura ele propicia o crescimento de todos os tipos de micro-organismos. Então, se por algum motivo houver algum esporo de fungo, alguma bactéria extra, alguma coisa aqui dentro, ele vai cair e a gente vai ver e vai identificar e vai saber o que está acontecendo, que o nosso sistema está ficando contaminado. Então, nós vamos deixar essa placa lá dentro, tá? Para a gente ter esse controle microbiano aqui. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer? Com todo cuidado e evitando até mesmo pegar no tubo diretamente para não queimar a mão e não machucar, a gente vai abrir o tubo, tá? E vai deixar ele semi-rosqueado, tá bom? Dessa forma, semi-rosqueado. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro meio de cultura. Vai abrir, deixar ele semi-rosqueado. O termômetro que a gente usa é um termômetro também esterilizado. Então tá aqui, ó.
a gente sempre esteriliza o termômetro, tá? Para poder a gente saber se a gente realmente conseguiu esterilizar, a gente coloca a fitinha, tá bom? Não, espera aí, deixa eu fazer assim. O termômetro que a gente usa para medir a temperatura é esse, é um termômetro que está embalado, um termômetro que a gente utilizou, colocou a fita de identificação de temperatura, de alta temperatura, para fazer esse controle de esterilização do mesmo, tá? A gente vai abrir ele aqui dentro já para evitar essa contaminação também. Agora o que nós vamos fazer? Colocar o termômetro para verificar a temperatura do meio de cultura. Por exemplo, esse aqui, esse agar, ele está com aproximadamente 70 graus, mais de 70 graus. Então, nesse momento, nós já podemos fazer o agar chocolate. Como que nós vamos preparar o agar chocolate agora? Nesse momento, a gente vai adicionar o sangue ao meio base, que vai ser utilizado para preparar o agar chocolate, tá? Que tipo de sangue que a gente utiliza? Sangue de carneiro desfibrinado ou sangue de cavalo, tá? Não pode ser utilizado sangue humano. Mais uma vez eu repito, se você está fazendo aulas práticas, demonstrativas, não tem problema. E qual a quantidade de sangue adequada para a quantidade específica de meio de cultura? São 5 ml de sangue para cada 100 ml de meio base. Então, aqui nós temos 220 ml de sangue, de meio base, na verdade, desculpa, nós temos 220 ml de meio base. Então, nós vamos adicionar 12 ml de sangue, tá? Lembrando que, ao adicionar o sangue, tomar cuidado para não formar bolhas. Para agitar, você pode agitar com o seu termômetro, não tem problema, ou pode fechar a garrafa e agitar, mas é bom você evitar movimentos muito bruscos. Então você movimenta para que você tenha o sangue o mais homogêneo possível. Se você quiser, você pode fechar a sua garrafa e homogeneizar com cuidado para evitar bolha, para evitar a formação de coágulos muito grossos. Percebem a cor? A cor não é vermelhinha como a gente espera no agar sangue, ó. A cor dele realmente é uma cor de chocolate, é uma cor diferente, não é aquele vermelho tradicional que a gente conhece, tá? Esse é o agar chocolate. O agar sangue, a base do agar sangue está aqui e eu vou mais uma vez medir a temperatura. Com certeza vai estar acima de 60 graus, então eu não vou poder adicionar o sangue agora, senão ele vai praticamente ferver o meu meio de cultura. O meu sangue, na verdade, né? Pronto, ele está acima de 60, passando dos 70 agora. Então nós vamos deixar esse meio de cultura resfriar um pouco mais. Olha só, enquanto a temperatura do nosso agar sangue baixa, a gente vai verter o agar chocolate. E nesse momento eu vou colocar luva, né, estéreo, para fazer o procedimento, uma vez que a dispensação do meio de cultura é um procedimento que precisa tomar muito cuidado. Então vou utilizar luva estéreo, o jaleco também estéreo, o jaleco limpo, né? E todo o procedimento que eu vou fazer a partir de agora vai ser dentro da capela, né? Dentro da nossa cabine aqui. Existem várias formas de você dispensar o seu meio de cultura dentro das placas. Aqui a gente dispensa com seringa também estéreo. Antes disso, é muito importante, antes de começar a dispensar, é muito importante homogeneizar o meio de cultura para que você tenha todos os componentes, tanto do sangue quanto do agar base, disponíveis por todas as partes do meio de cultura. Aqui eu vou dar um exemplo em que nós vamos dispensar 20 ml em cada placa. Então nós temos uma seringa de 20 ml, com 20 ml nesse momento. Vocês conseguem ver aqui, 20 ml. Se você tiver, você pode também comprar um dispensador automático, tá? Mas fica a critério da rotina de cada laboratório. A gente sempre faz esse esquema, tampa de um lado e as bases com o meio de cultura do outro, até a base resfriar o suficiente para a gente tampar e não haver formação de bolha.
E assim a gente segue fazendo para todas as placas. Gente, é muito importante evitar bolha, tá? Então todo o procedimento precisa ser feito com muito cuidado para evitar a formação de bolha no meio de cultura. Lembrando que a gente vai fazer as semeaduras, então se tiver bolha pode atrapalhar esse processo. Pessoal, agora a gente vai fazer o agar-sangue. A gente vai adicionar o sangue no meio base, com calma, para não quebrar as hemácias, para não lisar os eritrócitos. Dispensa todo o sangue, sem deixar formar bolha, sem nada disso. Homogeneiza com muito cuidado, para que não forme bolha. E para que não coagule, não quebre as células. Faz a homogeneização com o próprio termômetro, não tem problema. Mais uma vez, repito, se quiser fechar o pote e esterilizar e homogeneizar com o pote fechado, também não tem problema. Vocês conseguem perceber a diferença da cor? Já é um pouco diferente. Vou fechar. E aqui nós já temos um meio de cultura um pouco diferente. Nós temos um agar que não é aquele marrom que a gente viu agora há pouco. Esse é o agar-sangue, tá? Vou fechar um pouquinho e vou homogeneizar mais um pouco, com bastante cuidado, para não haver a formação de bolhas e a gente não perder o nosso meio de cultura. Como ele já está numa temperatura relativamente, inicialmente baixa, o que nós vamos fazer? Fazer o processo de verter o meio mais uma vez. Vou disponibilizar as placas para ficar mais fácil. Homogenizo mais uma vez antes de começar a dispensar. E entre uma dispensação e outra, homogenizo de novo. Sempre que você estiver puxando ou dispensando o meio de cultura, na hora que você estiver sugando ele do próprio pote aqui, ó, da nossa garrafa, você precisa puxar devagar para que você não forme bolhas e para que você não quebre, não lise os eritrócitos. Depois que você fechou todas as placas, você fecha também a sua placa de controle, tá? E essa placa de controle que você fez aqui, ó, ela vai para a estufa bacteriológica, tá? Você escreve controle e leva na estufa. Porque se nessa placa crescer alguma bactéria, significa dizer que o seu processo falhou em algum momento. Não o processo de esterilização do meio de cultura, mas o processo de esterilização do ambiente. Tudo bem? Agora vamos aguardar eles resfriarem. Pessoal, então é isso. A gente finalizou agora a aula de preparo dos meios de cultura. Eles estão resfriando. Depois que eles resfriam, a gente embala em papel filme, identifica, coloca a data, tanto de fabricação quanto de validade. Como é que é feita a data de validade? A data de validade do meio de cultura é baseada no tempo em que ele fica exposto e o quanto que ele dura nesse tempo. E isso, cada laboratório faz a sua metodologia. Os fabricantes, em média, sempre trazem assim, agar-sangue, agar-chocolate. Quando feito em condições assépticas, eles valem entre 3 e 4 meses. Uma outra dica muito importante é sempre deixar o meio de cultura em geladeira, numa temperatura entre 10 e 14 graus, não muito menos nem muito
nem muito frio e nem muito gelado. E uma dica importante, geladeiras frost free, elas ressecam o meio de cultura muito rápido. Então, se você tem geladeira nessa configuração, você precisa passar o papel filme muito bem vedado e tomar muito cuidado para não haver contaminação. Sempre luva, touca, máscara no momento de manipular o meio de cultura. Estou falando aqui porque eu já estou discutindo com vocês uma coisa e estou longe dos meios. Mas sempre na manipulação do meio, luva, touca, o jaleco e a máscara, para você evitar contaminar a placa e para que o fungo não cresça no ambiente da geladeira. Tudo bem? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Um abraço e até a aula que vem. Tchau, tchau!